Enquanto a gente estava trabalhando ontem, o petróleo disparou mais de 6% no mercado internacional. E o motivo qual foi? Bom, eu acho que não é novidade para ninguém, mas Estados Unidos e Irã entraram em guerra. E o Irã, ele intensificou as atividades no Estreito de Hormuz, que é uma das rotas mais importantes no mundo para transporte de petróleo. E quando isso acontece, não é só o Oriente Médio que sente. O Brasil sente, a inflação, o combustível que a gente paga fica mais caro e o Copom que pode deixar de cortar a taxa de juros. Mas assim, a pergunta que eu acho que é necessária a gente se fazer é: isso muda alguma coisa para a gente que é acionista da Petrobras, que investe na Petrobras, para longo prazo? Segundo umas reportagens que eu estava lendo do site Infomoney, o petróleo disparou mais de 6% nas cotações desde ontem. Hoje ainda subiu mais um pouco, após o início desse confronto envolvendo o Irã. E o ponto crítico é o Estreito de Hormuz, que é por onde passa mais de 20% de todo o petróleo mundial. Eu vou mostrar aqui, ó, para vocês onde fica. Eu não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, mas olha só, é isso aqui que o Irã controla. De um lado fica Dubai e do outro lado fica o Irã. E ele controla exatamente aqui. E por aqui passa mais de 20% de todo o petróleo mundial. É muita coisa, né? Essa reportagem aqui, ó, o Marcos Delia, ele fala que tudo vai depender se o período de bloqueio do Estreito de Hormuz permanecer fechado por mais de 40 dias. Se ficar mais de 40 dias, pode faltar petróleo no mundo. Além disso, o gás natural também subiu, o mercado precifica risco e o Brent do petróleo reage imediatamente. Ele chegou, olha só, ele chegou hoje a 81 dólares o barril. E aí a gente pensa, aí a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer: o que muda para quem é investidor da Petrobras a longo prazo? E a verdade é que com todo esse conflito, o que pode mudar? A receita da Petrobras tende a melhorar, a geração de caixa aumenta, o mercado antecipa dividendos maiores, né? E as ações disparam. O grande problema que eu acho é em relação ao Brasil. Ao Brasil, eu falo Brasil porque sou brasileira, né? Mas nós já temos a taxa de juros muito alta aqui. O mercado todo já estava esperando que o Comitê de Política Monetária cortasse a taxa de juros já na próxima reunião. E se o petróleo continuar subindo, tem 3 coisas que podem acontecer. Número 1, pressão inflacionária. Se a inflação aumenta, o combustível impacta o transporte impacta o alimento e a energia impacta a indústria. Porque com tudo isso, a inflação aumenta e o Banco Central mantém as taxas de juros altas. Número 2, dólar pressionadíssimo. E o conflito geral gera fuga para ativos seguros, dólar mais forte e aumento dos preços internos. Número 3, combustível e política. Historicamente, a Petrobras já segurou preços para evitar impacto inflacionário. Mas se houver defasagem entre o preço do petróleo e o valor do Brent, aí as margens podem ser pressionadas e aí o debate político volta ao radar. E diante de tudo isso, o que eu penso a respeito da minha carteira? 2 coisas que a gente pode fazer: realizar lucro ou manter a posição. Para quem, eu penso assim, para quem vai realizar lucro depende muito da tese. Lá atrás, quando a pessoa comprou as ações, a tese dela tinha que ser de aguardar o ciclo de alta do petróleo. Ou se as ações atingiram seu preço-alvo, que tem gente que coloca ali, se as ações chegarem a Y, aí eu vendo parte dela ou não sei, toda a posição. Tem que ver também se as ações acabaram ficando grande demais na carteira, que também é um problema, né, por se tratar de uma commodity. E para quem vai manter posição, bom, aí tem que ver se a tese é estrutural para quem vai manter posição. Quando a pessoa comprou aquela ação, foi pelo modelo de negócio da Petrobras? Foi pela geração de caixa a longo prazo? São essas as respostas que a pessoa tem que se perguntar antes de querer vender ou não as ações, antes de querer sair delas. Tem que ver por que lá atrás, o que te fez entrar, né, nessa empresa para ser sócio. E aí eu me pergunto assim, o que muda quando o petróleo sobe por conta de uma guerra? Eu me refiro estritamente à empresa.
E na verdade a resposta é que não muda nada estruturalmente. E quando o petróleo cair, porque ele vai cair em algum momento, o que pode acontecer? As ações elas podem devolver parte do lucro, os dividendos podem diminuir, as manchetes vão ficar negativas. E aí se tu só estava investindo na Petrobras por conta do momento, tu vai sair nesse momento de queda, tu vai sair. Mas se a gente investiu por tese estrutural, aí o que a gente faz? A gente aceita o ciclo e aproveita ele. Os ciclos de alta virão e passarão. Eu invisto na Petrobras para longo prazo. O que me interessa realmente na empresa são os dividendos que ela paga. Pessoal, para quem me acompanhou até aqui, eu tô com uma meta de alcançar os 20 inscritos do canal. Então, me ajuda a bater essa meta e se inscreve aqui. Então, pessoal, assim, ó, eu acho que a gente não tem que ficar reagindo à manchete. A gente tem que obedecer a nossa estratégia de investimento, o que a gente planejou, porque senão a gente só fica pagando taxa em corretora. E é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que aproveitar os bons momentos e ter paciência quando o mercado não for bem, quando anda de lado, ter paciência quando está na alta, porque, por incrível que pareça, quando o mercado está em alta, eu não consigo aportar, eu fico realmente, tem que ter paciência, e eu me cobro de ter paciência, ir lá, colocar na reserva de emergência e esperar. Porque se a gente for ver, ó, todo esse tempo que a gente foi colocando os aportes na reserva de emergência, eu tô vendo uma oportunidade se abrir aqui. O Ibovespa hoje caiu 5,9%. Ele está em 183 pontos. Eu já vejo aí uma oportunidade de colocar uma empresa na minha carteira. Depois eu quero trazer um vídeo sobre isso aqui. Que eu tô de olho numa empresa e ela tá oferecendo oportunidade no momento. Começou, né, a oferecer. Quando eu compro uma empresa cíclica, eu não posso me assustar quando ela sobe demais ou cai demais. Isso faz parte do jogo. Se a minha tese é estrutural, geração de caixa, dividendos por longo prazo, um evento geopolítico não muda as minhas decisões. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.